Vamos abrir em Ezequiel 44:30. Será que Deus quer o nosso dinheiro? Ou quer nos abençoar? Veja o que está aqui escrito. Ezequiel 44:30. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Quem instituiu o dízimo, as ofertas, foi Deus, não foi os homens. Havia 12 tribos. 12 tribos de Israel. 11 tribos tinham terras e trabalhavam a terra. Mas a tribo de Levi não tinham terras e não trabalhavam a terra. Eram levitas, eram sacerdotes. Para que esse ofício pudesse ser feito, eles tinham que ter sustento, e então as outras tribos davam sustento para eles. Para que eles pudessem ministrar a Deus, buscar a Deus e estar com Deus, para que trouxesse bênção para o povo. Se você for ler a Bíblia Sagrada, várias ocasiões, o povo se desviou de Deus e trouxe maldição para a vida deles. Será que Deus não está nos caminhos a abençoar? Vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor. Que és tu que enches a nossa boca de bens. És tu, Senhor, que estás a abençoar toda a nossa área financeira, Senhor, e nos estás a fazer crescer, em nome de Jesus. Amém. Amém. 2 de Coríntios 3:17. Amém. A palavra de Deus diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. É o tema da nossa mensagem, é livre. Muitas pessoas pensam que são livres, mas realmente estão livres. Qual é a vontade de Deus para todo homem? Que se salvem, que sejam libertos e que tomem a sua decisão.
Porque isto é o seguinte, se nós estamos condicionados por alguma coisa, alguma maneira de pensar e tudo mais, nós verdadeiramente não estamos livres. Alguém que fuma, chega-se ao pé dele e pergunta, você quer, você deixe de fumar? E ele diz, já tentei, não consigo. Ele é livre. Alguém que bebe em abundância, você chegar ao pé dele, então, deixe de beber. Ele diz, não consigo. Verdadeiramente ele é livre. Você na sua cabeça consegue ter paz. Você consegue parar os pensamentos. Só onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade. Liberdade para poder decidir o que quiser. Poder decidir andar com Deus ou até nem estar com Deus. Mas o que Deus quer é que todo homem que seja liberto. Veja o que está aqui escrito. 1 de Timóteo 2,4. Vamos lá, de 1 de Timóteo 2,4. Deus criou o planeta e tudo o que nele há. Depois de criar tudo, deu ao homem e à mulher a capacidade de ele dirigir tudo. Mas o homem, através do seu erro, permitiu que o diabo tomasse o seu lugar. Então, mas que erro é que foi? Desobedeceu. Desobedeceu uma ordem direta de Deus para não comer de uma das árvores. E você diz, está bem, mas foi só uma... Não, você não está a entender. Foi uma desobediência. Se você agarrar em toda a Bíblia Sagrada a partir daí, você vai ver que homens que obedeceram a Deus, esses andaram com Deus e foram abençoados. Aqueles que desobedeceram a Deus foram mortos, amaldiçoados, e a bênção saiu das suas vidas. Eu lhe posso dar o exemplo de Saul, que desobedeceu a Deus. Posso dar exemplo de profetas, que Deus disse para não voltar pelo sítio onde voltou, nem comer nada. E, no entanto, houve outro profeta que o enganou e disse, não come, não há problema. E ele comeu e morreu. Será que Deus não sabe melhor tudo o que se passa, quer na nossa vida, quer na vida de todos à nossa volta? Quando Deus diz algo, é porque nos quer submeter ou porque nos quer ajudar? Quando Ele nos mostra algo para a nossa vida que nós devemos evitar, é porque quer estragar o nosso prazer, ou quer estragar aquilo que nós estamos a fazer, ou sei lá, qualquer outra coisa que você possa imaginar. Ou porque Deus nos quer ajudar a ir por um caminho melhor. Veja o que está aqui escrito. Que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque só há um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esta é a vontade de Deus, que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas depois que tomem uma decisão. Você pode dizer, não, mas eu conheço Jesus, eu sei, eu conheço o que ele fez, mas eu não quero nada a ver com isso. E a pessoa tem direito de escolher. Mas também isto funciona. Você já viu um comboio andar fora dos carris? Já viu? Eu já vi, e já vi acidentes. Porque todos aqueles que saem fora dos carris têm acidentes. Será que nós somos obrigados? Não, a escolha é nossa.
A escolha é nossa. E sempre será. Deus deu livre-arbítrio para isso. Para decidir. Com consequências, tudo isso, sim. Mas está na nossa mão decidir. O que Deus quer é que nós sejamos livres para decidir, não sejamos coagidos, não sejamos enganados, não sejamos levados pelos nossos pensamentos a ser enganados para tomar uma decisão ou outra. Porque a Bíblia diz que nós antes éramos enganados pelos nossos pensamentos, pela nossa forma de pensar. Você não acha estranho? Foi uma das primeiras coisas que me aconteceu a mim. E a todos aqueles que aceitam Jesus, é a primeira coisa que acontece. É logo que aceitamos Jesus, logo a primeira coisa que acontece é chegarem ao pé de nós e nós estamos contentes porque estamos a ir andar com Deus, a ir à igreja. A primeira coisa que chegam ao pé de nós e dizem: "Ah, tu andas lá nisso." É logo a primeira coisa. Mas porquê que é uma coisa tão estranha? Ouça, só se agarrar e vir alguém no comboio, qualquer transporte público, e ler uma Bíblia, toda a gente olha para ele. Toda a gente olha para ele. Toda a gente faz comentários. Toda a gente. Mas se alguém for a ler uma revista pornográfica, nem sequer se preocupam. Porquê? Sabe porquê? Porque a influência do diabo é de nos tentar desviar do caminho de Deus. E fazendo esta pressão social, faz com que as pessoas, não, se calhar é melhor não dizer o que sou, se calhar é melhor não mostrar aos outros aquilo que eu sou, aquilo que eu creio, aquilo que eu ando. E nos faz afastar de Deus. Onde está a verdadeira liberdade. Você não acha estranho toda a pressão que fazem? Tudo. Ouça, você começa a orar por qualquer coisa, seja o que for, você começa a orar e logo aparecem pessoas sem saberem do que é que você anda a orar, porque você não disse a ninguém, logo começa a aparecer pessoas a dizer que não, isso não é possível, isso não dá, isso nunca vai acontecer. Então, mas como é que as pessoas souberam? Porque o diabo ouve. E ele sabe. E está a tentar fazer-nos desistir de orar, porque se ele sabe que se nós desistirmos de orar, nós não vamos receber por aquilo que nós oramos. Se nós acharmos, não, isto não resulta para mim, ele venceu, o diabo venceu. Então, se há tanta pressão do mundo executada pelo diabo para nos fazer desistir, quer dizer que o que nós estamos a fazer faz diferença. Aquilo onde nós estamos faz toda a diferença. Aquilo que nós estamos a fazer faz toda a diferença. Porquê quando se fala, por exemplo, de dinheiro na igreja, aparece logo um tabu? Não, mas a dar para a igreja, então, e dar este valor ou aquele valor, mas porquê? Porquê que é tanto tabu? Será que Deus não nos dá de volta a bênção de estar com Ele? A bênção de estarmos a obedecer à sua palavra? Eu lembro-me que eu comecei a executar, a dar o dízimo e as minhas ofertas e tudo mais, andando com Deus e confiando no que a palavra de Deus e confiando no que a palavra de Deus diz, e eu executava. E durante alguns anos nada aconteceu na minha vida. Parece que nada mudou. Mas ao final de uns anos, o meu ordenado duplicou. Porquê?
Você sabe que eu tive uma oferta de um carro. Deram-me um carro. Porque eu orei e disse, pai, eu preciso de um carro. E deram-me um carro. Mas você sabe que anos mais tarde, há anos atrás, eu também dei um carro a uma pessoa. Tudo que o homem semear, isso vai colher. Há pouco tempo eu estava a orar e estava a pensar sobre a minha vida, o que eu tinha feito, e Deus começou-me a fazer lembrar de todas as ofertas que eu dei. Como dei. Quando eu sentia dar uma oferta maior, como eu fiz. E eu já não me lembrava disso. Mas Deus me disse, eu nunca esqueci o que tu fizeste. Será que Deus não sabe o que nós estamos a fazer? Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Que palavras você está a semear? O que é que você está a dizer? Você está revoltado e fala a sua revolta? O que é que você acha que vai receber? Enquanto você estiver em paz e falar a paz, você vai receber paz. Você quer liberdade, liberta os outros. Mesmo para as decisões erradas que estão a tomar, liberta os outros. É a decisão de cada um. Se o está a prejudicar assim, ore para que você deixe de ser prejudicado. Confie no seu Deus. Seja livre. As decisões que cada um tomar vão ter consequências. Todos vão ter consequências. Para o bem ou para o mal, infelizmente. E você diz, mas como é possível? Mas porquê que isso acontece? Porque o mundo, o planeta foi feito assim. Você sabe que semear alguma coisa na terra, ela nasce e você pode colher mais tarde. Porque foi feito assim o planeta. Porque foi assim que Deus decidiu para se fazer. Ah, mas está errado. Mas você faria melhor. Então como é que as coisas nasciam? Nas prateleiras do mercado, como eu acreditava que acontecesse? Apareceu um filme, há muitos anos atrás, que chamava-se Todo-Poderoso. Acho que era Bruce Todo-Poderoso. E então era uma comédia. Era uma comédia sobre alguém que tinha uma profissão e estava, queixava-se. E Deus chegou ao pé dele, provou que era Deus e disse a ele, agora tu és Deus. E ele agarrou, começou a fazer algumas coisas, a mudar algumas coisas em proveito próprio, mas depois chegou uma altura que ele ouvia as orações das pessoas. E começou a responder. E então decidiu uma vez decidir sim a tudo. Então toda a gente ganhou a lotaria. Toda a gente estava abençoada. Toda a gente estava sem saber se era certo ou errado, se era a altura certa de receber ou não. Ele abençoou toda a gente. Criou um caos por completo. Nós não somos deuses. E às vezes julgamos as coisas como sendo Deus. Será que Deus não sabe o que é melhor para nós numa determinada altura da nossa vida? O que é que nós queremos ser? Você pode dizer, não, eu não sei o que é que quero ser, eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu também não sabia. Sabe o que é que eu decidi? Andar com Deus. Esperar nele, confiar nele. Há alguns anos, a esta parte, eu tenho feito isso. Se tem sido fácil, houve alturas que não. Houve alturas que não foi fácil.
Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são muito superiores aos nossos. Ele sabe os tempos, sabe a altura certa. Ele sabe a altura certa em que nós semeamos qualquer coisa em que possa crescer e brotar e dar fruto. Porque Ele sabe os tempos das coisas. Às vezes nós queremos que as coisas executam no nosso plano, na nossa altura, quando nós achamos. Porque achamos que se tivermos aquilo que estamos a pedir, vamos ser realmente felizes. Pronto, tudo vai correr bem na nossa vida, vai ser tudo diferente. Eu lhe vou dizer que você está enganado. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e depois tudo o resto vos será acrescentado. Que se você estiver bem com Deus, você está bem. E então tudo o que vier será acrescentado. Porque se você não está bem e está a depender de alguma coisa aconteça, você vai depender dessa coisa para o resto da sua vida. E pode ser muito mal. Deus mostrou-me isso depois que aconteceu uma coisa na minha vida. Eu gostava muito de uma moça antes de eu aceitar Jesus, eu fui à igreja por causa dela, orava por ela todos os dias, e chegou uma altura que eu disse, eu creio que deve ter sido essa oração, Pai, faça a tua vontade e não a minha. Talvez por outras palavras, disse, se não queres que eu fique com ela, ou que se não é o melhor para mim, então, Senhor, que se faça a tua vontade. E no dia a seguir eu já não sentia nada por essa pessoa. Então eu verdadeiramente comecei a andar só por causa de Deus. E fez toda a diferença na minha vida. Então depois, sim, Deus me deu uma esposa. Então depois, sim, Deus me deu um lar. Deus me deu filhos. Deus acrescentou tudo à minha vida. Porque eu estava a buscar primeiro a Deus. Porque eu estava bem com Deus. É preciso ver que Deus quer da nossa vida, é que nós sejamos livres para poder decidir. E cada vez que Ele nos fala, ou através da palavra de Deus, quando lemos e vemos que é isto que temos que fazer, é um conselho dele para conosco, para nos abençoar. Quando Deus agarrou e disse a Abraão, sai da casa da tua parentela, sai da casa dos teus pais e anda comigo para o deserto. Não acha loucura? Mas é que Abraão estava a ser condicionado por viver em casa dos pais. Porquê que estava a ser condicionado? Porque o pai fazia práticas que eram fora da vontade de Deus. Então ele andou e começou a andar com Deus. E começou logo a bênção, porque ele obedeceu, começou logo a ser abençoado. Logo, logo. E nas várias vezes que Deus lhe apareceu, sempre lhe disse, anda comigo e ser perfeito. Anda comigo e ser perfeito. E Abraão andou e buscava a Deus e confiava em Deus. E por causa disso foi abençoado muitíssimo. Inclusive Deus lhe revelou coisas que ia acontecer anos depois. Mas diz que da sua descendência escolheria um povo e faria um grande povo, que se chamariam Israel. Eu quero que você entenda. A Bíblia não está por acaso cá. É para nos ajudar a perceber a vontade de Deus para as nossas vidas. Era para nos ajudar a andar com Ele. Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Porquê que fez tanta confusão aos judeus Jesus?
Porque é que tantos judeus se converteram e aceitaram Jesus? Porque é que alguns, principalmente os sacerdotes, não aceitavam? Porque iriam perder poder. Iam perder o controle das pessoas. Eles não queriam perder o controle das pessoas. E aqueles que não queriam esse controle, até ensinaram os outros, cuidado, deixem que isso vá, deixem que preguem Jesus, porque se isso não for obra de homens, vai desaparecer. Agora, se for obra de Deus, vocês vão estar a lutar contra Deus. E a prova disso é que é a obra de Deus, porque ainda continua até hoje. E vai continuar até o final dos tempos. Há muita pessoa que muitas vezes você vê rir e parecer feliz e aparece na internet com fotografias todos felizes e todos bem e por dentro estão um caco, estão partidas, precisam de ajuda, precisam de Deus. É o primeiro que aparece nas redes sociais, todos felizes e não sei o quê, e depois suicidam-se. Então como é que ele não estava bem? Então, mas ele parecia bem. Parecia que tinha tudo. Ele tinha tudo, mas não tinha Deus. Porque nós somos homens espirituais. E Deus é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Só onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Veja aqui, João 3, 1. João 3, versículo 1. Este homem que eu vou ler era um homem que era um dos principais, um dos príncipes dos judeus. Portanto, era alguém que liderava outros homens a nível dos sacerdotes. E ele quis falar com Jesus, quis perceber quem realmente era Jesus. E veja o que é que ele fez. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi de noite ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse: Na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: Como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Porque não me maravilhas, necessário é-vos nascer de novo. O vento sopra de onde quer que ouves a sua voz, e não sabes para onde vem, nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos dizia: mas como é que isto pode ser? Não tem lógica nenhuma. O que ele não percebeu é que todo aquele que não aceitou Jesus está morto espiritualmente. E ao aceitar Jesus na sua vida, ele renasce dentro dele. Renasce uma esperança. Renasce uma diferença. Renasce a alegria. Você quer ver? Em João 1,12. João 1,12. Vamos lá, João 1,12. João 1,12. Mas todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
Você sabia, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você sabe que alguém orou por si para que você aceitasse Jesus na sua vida? Eu tive o meu bisavô que orou por mim. E só anos mais tarde é que eu vim a aceitar Jesus. Inclusive, quando eu cheguei a casa, eu disse à minha mãe, olha, eu fui a uma igreja assim, evangélica, e aceitei Jesus. E a minha mãe disse, olha, realmente o teu bisavô deixou-te uma coisa. Deixou-me uma coisa, eu não sabia disso. E então foi-me entregar uma Bíblia, o Novo Testamento. Ele deixou para mim. Alguém orou por si. A minha pergunta é, você está a orar por alguém? Eu comecei há uns tempos atrás a fazer uma oração. E todos os dias faço isso. Quando nós jantamos, fazemos uma oração. E já está a começar a surtir efeitos. Que então as pessoas já aceitaram Jesus? Não. Mas está-se a abrir o caminho para que isso aconteça. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Você não imagina o poder que você tem na sua boca quando você ora. Quando você concorda com Deus. Quando você faz o que Deus quer que você faça. Quando você o busca para a sua vida. A diferença que faz na sua vida. É impressionante. É impressionante que a sua oração é atendida por Deus. E que aquele que crê até ao fim, esse será salvo, esse receberá aquilo que orou. Aquele que não duvida, aquele que não se queixa, aquele que anda com Deus, que confia em Deus, que confia na sua oração, que confia em tudo o que fez e que está a fazer. Mesmo quando às vezes não se vê frutos, nem coisas acontecer, mas você diz, não, Ele é o meu Deus. Ele me ouve e me responde. É uma diferença muito grande na nossa vida. Então já não andamos por causa das circunstâncias, já não andamos por causa dos problemas, andamos na confiança, temos um grande e poderoso Deus que tudo pode fazer a nosso favor. Que tudo faz. Que tudo faz. Que nos ajuda, que nos liberta, que nos abençoa. Esta é a grande diferença de ter Deus na nossa vida e nascer realmente de novo. Eu não quer dizer, eu sei explicar o que é que aconteceu comigo, porque quando aceitei Jesus, alguma coisa dentro de mim mudou. Quando aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, de uma forma consciente, alguma coisa de mim mudou. Onde não havia esperança, começou a haver esperança. Onde não havia alegria, começou a haver alegria. Tudo mudou. Porque Deus me tinha feito nascer de novo. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E verdadeiramente o que Deus nos estava a fazer é ser livre. Livre do controle deste mundo. Claro que logo coisas começaram a acontecer. Que logo, andas nisso, andas na igreja, andas a fazer isto e tal. Eu tive uma pessoa, minha amiga, sim, minha amiga, que agarrou e dizia, não, tu estás errado, tu estás completamente errado, o que estás a fazer é errado. E eu dizia, chegou uma altura, eu comecei-me a rir, vá, tu
estás a brincar comigo? Então tu estás doente, tu estás a passar mal e eu é que estou errado. Ele não gostou nada disso e deixou de falar comigo. Mas eu continuo curado. E vou continuar em nome de Jesus até o final dos meus dias sobre a terra. E você dizer, como é que isso é possível? Não sei, Deus tem a vela para a sua palavra para a fazer cumprir. Eu tenho que cumprir essa palavra na minha vida, porque eu vou lhe dizer todos os dias isso. E eu, se eu for mais cedo para Deus, e se eu for mais cedo por qualquer enfermidade, por qualquer doença, eu vou passar a eternidade a chatear Deus. Acredita em mim. Não, tu não cumpriste a tua palavra na minha vida. Tu não fizeste aquilo que tu disseste que fazias. Eu não vou parar de chatear. Porque é a sua palavra que está em causa. Os homens podem não ter palavra. Os juízes podem não ter palavra. Os julgamentos deste mundo podem não ter palavra. Mas Deus tem palavra. E o que Ele diz é o que Ele faz. Por isso, você se agarrar à palavra de Deus e disser, e a confessar, e a falar perante Deus, Deus diz, entremos em juízo juntamente para que possa justificar. Então, nós podemos dizer, obrigado, Pai, que eu estou curado. Porque tu o dizes. Não sou eu que o disse, foste tu que o disseste. Eu estou abençoado porque tu o dizes. Eu estou a cumprir a tua palavra. Você entende? O único caminho para a verdadeira liberdade é andar com Deus. Então, tudo à nossa volta muda. A pressão, a pressão que sentíamos antes, aquilo a dizer que não és nada, não vais conseguir nada, não vais conseguir fazer coisa nenhuma. Ouça, acredita em mim, eu antes de aceitar Jesus, e até estava bem na minha vida, não tinha nada, estava tudo bem na minha vida. Eu chegava a noites a chorar e a dizer que não queria ser diferente, porque me sentia diferente. Porque era diferente dos outros. E eu sabia disso. Inconscientemente sabia disso. E tentava fazer o que os outros faziam para ser igual a eles. Quando eu aceitei Jesus, eu parei de fazer isso imediatamente. E então os outros começaram a julgar-me por eu ser diferente. Mas eu sempre soube que era diferente. Deus tem um caminho para si. Um caminho que pode ser grande ou pequeno, depende mais de si do que de Deus, porque Deus quer o levar até um ponto muito alto. Só se confiar nele e andar com ele, até o caminho se vai fazer. O processo se vai fazer. Você vai sendo mudado pelo caminho. Há opções que você tinha na sua vida que vão ser alteradas. Mas sem esforço, sem pressão. Você vai fazê-lo por amor. Por amor ao nosso Deus. Assim como eu fiz. E faz toda a diferença. Acredita em mim. Faz toda a diferença. Andar com Deus é a melhor coisa que você pode esperar. É aquilo que lhe dá alegria de manhã. É aquilo, às vezes, quando você está cansado, e já me aconteceu, às vezes, eu dormir e acordar e parecia que estava mais cansado do que quando me deitei. Eu disse, mas como é que é possível isto estar assim? E eu me lembrar da palavra de Deus, Pai, tu dás força ao cansado, força àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens cantarão e fatigarão, mas eu que espero em ti, todos os dias tu renovas as minhas forças. Ouça aí, as minhas forças são renovadas. Houve uma altura que estava a ajudar a minha esposa, eu levantei o sofá da minha casa. Mas quando larguei o sofá em cima dos dedos do meu pé. E as dores foram horríveis.
Mas imediatamente eu orei e a dor parou. A dor parou. Inclusive a unha ficou negra e acabou por cair, inclusive. Mas nunca mais tive dor. O que é impressionante, não é? Deus é por nós. Ninguém poderá ser contra nós. Ninguém se poderá levantar contra nós. E eu já vi isso acontecer na minha vida. Pessoas com autoridade tentaram se levantar contra mim. E todos foram parados por Deus, não por mim. Eu tentava mostrar-lhes a minha justificação, mas não aceitavam. E então Deus operava. E tudo parava. Deus é que é o nosso caminho, a verdade e a vida. É aquele que nos guia um caminho seguro. De uma forma segura. Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Ninguém mesmo. Ninguém mesmo. Ninguém mesmo. Gálatas 6:9. Vamos lá abrir em Gálatas 6:9. Na nossa vida, mesmo cristã, depois mesmo de aceitar Jesus e todo o caminho, às vezes somos confrontados com situações que não gostamos. Pessoas que nos causam problemas, pessoas que vêm contra nós, injustas às vezes para connosco, e enquanto nós não fizemos nada e não percebemos porquê tanta aquela retaliação. Mas o que você não está a entender é que o diabo sabe quem nós somos e vai tentar usar quem quer que seja para se virar contra nós. E nós temos que aprender bem depressa a orar. Orar por essas pessoas, orar para a situação. E acredita em mim, se você orar para as circunstâncias, orar para as pessoas, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai dar uma hipótese a essa pessoa para mudar, mas se a pessoa continuar a insistir, ela vai mudar de lugar. Não é você que vai mudar de lugar. São essas pessoas que mudam de lugar. São essas pessoas que mudam de emprego. São essas pessoas que se mudam para o outro lado. Porque não aguentam a pressão. Eu lembro perfeitamente de uma coisa que aconteceu em minha casa. Alguém estacionava o carro e tapava sempre o meu portão de entrada, o meu portão pequenino de entrada. Houve um dia que cheguei com um computador e eu entrar com o computador, quase tive grande dificuldade para não riscar o carro e para poder entrar com o computador. E pá, quando eu entrei em casa, eu deitava fumo por todos os lados. E eu disse, não quero mais aquele carro ali, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu no dia a seguir? Já vai anos. Nunca mais aquele carro ficou ali. A pessoa à meia da noite agarrou, meteu-se dentro do carro e foi-se embora. E nunca mais voltou. Porque Deus viu que eu estava a ser prejudicado. E aceitou a minha oração. Então posso-me virar contra pessoas? Não, você não está a perceber. Eu não me virei contra pessoas, eu virei-me contra o carro, não queria o carro ali. E o carro não ficou mais ali. Eu não me virei contra pessoas. Veja o que está aqui escrito. Gálatas 6:9. E não nos esquecemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos. Mas o que você fez foi fazer o bem. Poxa, eu estava a ser prejudicado. Isto não aconteceu uma vez. Aconteceu muito tempo. Até que naquele dia eu estava mesmo chateado porque podia ter riscado o carro e não conseguia entrar em casa.
Por isso orei o que orei. Mas durante todo o tempo eu não disse nada, eu não falei com ninguém, eu não me queixei, eu não gostava, comentava em casa, mas não gostava. Até que falei. Hoje em dia faria o mesmo? Não sei. Não sei. Conforme o que acontecesse. Conforme Deus me mostrasse alguma coisa ou não. Mas nós temos que guardar esta palavra no coração. Não nos cansemos de fazer o bem. Seja quem for. Façamos o bem a todos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos se não houvermos falecido, se não houvermos desistido de fazer o bem aos outros. Mesmo quando os outros não são da mesma forma para connosco. Mas Deus está a ver. E sabe quem é a nossa defesa? Não são homens, não são mulheres. É o próprio Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se vai conseguir levantar contra nós? Quem se vai conseguir fazer oposição a nós se Deus é por nós? Quem? Ninguém. Então vamos pedir ao grupo Louvor, ponha para aqui, se faz favor, vamos orar. Vamos dizer, Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus. E oramos por todos aqueles que andam à nossa volta. Oramos pelos nossos vizinhos, Senhor. Oramos por aqueles que trabalham connosco, aqueles que nós trabalhamos para eles. Oramos por todas essas pessoas, para que eles aceitem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, para que eles conheçam a verdade e sejam libertos em nome de Jesus. Queremos o bem para todos, não queremos o mal. E, Senhor, eu sei que Tu vens em nossa defesa sempre. E sabemos que nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará até nós, no nome de Jesus. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Nós queremos em Ti. Nós acreditamos em Ti. Nós dependemos de Ti. No nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Uma boa semana. Cheia de bênçãos em nome de Jesus.